domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos vocês que estão comentando, que estão curtindo, que estão compartilhando em suas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Vocês têm me ajudado bastante e quero agradecer aí por todos os comentários. Hoje nós estamos aqui com uma lição de número 12, a crucificação mais impactante do mundo. Então nessa lição de hoje nós vamos falar sobre a crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós. O texto áureo diz o seguinte: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição, ela diz o seguinte: nenhuma morte causou tanto impacto no mundo presente e por vir do que a morte de Jesus Cristo. A introdução de nossa lição diz o seguinte: a morte de Jesus foi um evento que impactou o mundo. Então o mundo todo foi impactado com a morte de Jesus. Queridos professores, queridos professoras, alunos que me acompanham, pois aqueles que não estão tendo tempo de ir até a escola dominical, pois talvez no domingo, na hora da escola, ele está ocupado, então sempre está comigo aqui me acompanhando. Quero agradecer a todos vocês e quero falar aos professores e também às professoras para procurar colocar de maneira bem prática. Vamos procurar colocar de maneira bem prática para que nós possamos todos, alunos, professores e todos aqueles que nos acompanham, entenderem o sacrifício de Cristo, o motivo porque Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, pois até hoje a sua morte é lembrada, anunciada, é cantada pelo seu aspecto revelador e por fazer parte dos atos redentores de Deus para a humanidade, conforme seu plano de salvação feito antes da fundação do mundo, conforme registrou Pedro na sua carta. Meus queridos, nós nesta lição nós vamos procurar entender o valor do sacrifício para que nós possamos valorizar mais tudo que Jesus fez por nós. O objetivo da primeira parte da lição: refletir os momentos principais que anteciparam a crucificação de Jesus. Então neste primeiro tópico nós vamos estar refletindo sobre os principais momentos em que antecedeu a morte de Jesus. Um dos momentos preliminares à crucificação, embora traído por um de seus apóstolos, Jesus não resistiu à prisão. Mesmo nas mãos de seus algozes, não se deixou vencer pelo mal, mas cumpriu a vontade do Pai até o fim. O nosso comentador desta lição, Bispo Samuel, ele vem fazendo com que nós possamos entender todo o percurso da crucificação de Jesus. Aqui nós estamos começando nesse primeiro tópico sobre o momento preliminar à crucificação. Então Jesus, embora sendo traído, ele não resistiu de forma alguma, pois estava escrito, Isaías havia profetizado que ele seria o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Um em um nós vemos momentos de agonia e oração. Jesus sentiu-se angustiado diante da morte e por isso orou ao Pai Celestial que, se possível, livrasse daquela hora.
Jesus Cristo enfrentando os seus momentos finais, seus momentos difíceis. Não foi fácil para Jesus, porque Jesus era Deus, mas também Ele era um homem. Ele estava vestido de carne humana que passaria por grande sofrimento. Então era necessário que Ele tomasse daquele cálice de sofrimento. Quando nós falamos do cálice, nós estamos falando do cálice da angústia, da amargura, né? Do sofrer infortúnios sem nada dever. Então, por esse motivo, Jesus ora mais intensamente. E aí o seu suor transforma, meus queridos, em grandes gotas de sangue. Queridos internautas, queridos professores, nesta lição nós precisamos levar a nossa classe a entender o tamanho do sofrimento, quanto Jesus pagou, trazendo sobre si o peso dos nossos pecados. Nesta hora de agonia, ele foi orando, seus poros abriu e ele começou a suar sangue que corria até o chão. Imagina que motivo de angústia, tensão ao extremo que Jesus estava passando, porque ele estava com a alma agora angustiada até a sua entrega, até se entregar quando dissesse: Pai, está tudo consumado. Jesus estava vendo tudo que iria acontecer, tudo que iria passar pela sua vida, todo o sofrimento. Então por isso Jesus aí se angustiou. Então por esse motivo Jesus ora mais intensamente e o seu suor se transformou em gotas de sangue e o anjo do céu o confortava. Então, queridos alunos, queridos professores, talvez nós não estamos valorizando o sacrifício de Jesus, a sua entrega por nós. Lá no deserto, quando o povo hebreu estavam sendo escravizado, Deus prometeu tirar eles de lá. E aí nós tivemos lá a saída do povo do deserto sendo libertado, a Páscoa. Agora Jesus é a nossa Páscoa que está sendo entregado por nós ali naquele madeiro ali. Então o 1 e 2 diz momentos da prisão. O momento da prisão ocorreu ainda de madrugada, enquanto Jesus advertia os discípulos quanto à oração. Meus queridos, veja que Jesus falava para os seus discípulos dizendo: vigiai e orai, né? Pedindo para eles que orassem com eles. Jesus sentiu-se, naquele momento sentiu-se só. Jesus precisava ali também, como ser humano, de um ombro amigo. Veja que ele chega e fala para os seus discípulos: olha, vocês estão dormindo, a minha alma está amargurada até a morte. Quer dizer, eu estou passando por um grande sofrimento. Jesus, vendo por onde ele ia passar, os pecados de toda a humanidade estavam descarregados sobre Jesus. A ira de Deus estava agora sendo descarregada sobre Jesus, que carregava agora todos os nossos pecados. Então, meus queridos, Judas, que conduziu a guarda do templo, os anciãos e os principais dos sacerdotes até o lugar em que Jesus estava. Então, meus queridos, nós vemos que à noite, não sabemos a que hora, se por volta das 11 ou se volta da meia-noite, Jesus estava ali em grande agonia, em grande aflição, pois era chegada a sua hora. E aí ele estando ainda a falar, surgiu uma multidão. E aí um dos dois, esse que nós estamos falando, que se chamava Judas, ia adiante para trair o seu mestre. Então nós vemos aí que Judas, também o 1 e 2, nós vemos o momento da prisão, que Judas tinha um sinal combinado para a indicação de que a pessoa a ser presa era Jesus. Foi a saudação com ósculo, e assim Iscariote o fez. Então, meus queridos, Judas propôs em seu coração. A Bíblia diz que o diabo já tinha entrado no coração dele. Então, meus queridos, nós precisamos ver os nossos pensamentos, para nós trazer os nossos pensamentos cativos a Cristo, para que o diabo não se apodere de nossos pensamentos e nos leva a trair uns aos outros, porque Jesus disse: muitos trairão uns aos outros. E aqui nós encontramos
Judas traindo Jesus, e Jesus foi entregue pelo aquele que andava com ele. Então, meus queridos, nesse momento os discípulos tentaram reagir, mas Jesus Cristo não queria que eles fizessem daquela forma. E rapidamente Pedro tira da sua espada e corta a orelha do sumo sacerdote. Mas não era esse tipo de guerra que o Senhor queria. O Senhor estava pregando um evangelho de paz, um evangelho sem armas, um evangelho em que nos resgataria do poder das trevas para o poder de Deus. Então nós precisamos compreender estas coisas. Nós que somos cristãos, nós precisamos entender que nós estamos servindo a Jesus e que nós agora não pertencemos ao mundo. Nós fomos resgatados do mundo para nós nunca mais pecarmos. Então nós precisamos saber que agora nós somos cidadãos do céu, e não é com a espada, não é com as armas materiais. As armas da nossa milícia não é mais essas armas, espada e outras coisas. A arma da nossa milícia agora, ela é poderosa em Deus. E aí os discípulos tentaram reagir, mas Jesus não aceitou que eles agissem daquela forma. Foi lá, como Pedro havia arrancado com a espada um pedaço da orelha de um daqueles que vieram para prender, Jesus foi lá e voltou e colocou a orelha no lugar, e dizendo: Pedro, guarda a tua espada, pois o que com ferro fere, com ferro é ferido. Nós precisamos alertar nossas classes, nossos alunos, como eles estão se comportando, como servo de Deus, como eles estão comportando. Se não está havendo palavras que nós acabamos traindo uns aos outros, e isso faz com que entristeça ao Senhor, mas nós também estamos plantando uma semente do mal que nós podemos colher e depois não gostar quando estivermos colhendo. E aqui por isso que Jesus disse: ó, quem com ferro fere, com ferro será ferido. O 1:3 diz assim: a mensagem de Pedro, muito desejoso de saber como tudo aquilo terminava, seguiu a Jesus de longe. Meus queridos, eu vejo aqui Pedro tomando essa iniciativa, Pedro e outro discípulo. Outros fugiram, mas Pedro ia seguindo a Jesus de longe. Eu vejo nele, por exemplo, muita coragem, mas certo que ele acabou negando a Jesus, mas ele tinha aquele amor por Jesus. Não era aquele amor que daria a vida como ele pensou, era aquele amor de companheiro, aquele amor de amizade. Mais tarde Pedro mudaria, Pedro se converteria e acabaria dando a sua vida por Cristo, porque Pedro havia dito que, se necessário, ele daria a vida. Mas o amor que Pedro sentia por Jesus ainda não era um amor que conseguia alcançar a tamanha altura. Então, meus queridos, mesmo diante de ser interrogado por uma criada do sumo sacerdote, negou que conhecesse a Jesus. Quer dizer, Pedro teve coragem, foi, mas na hora que as coisas apertaram, na hora que as perguntas surgiram, então ele, para não morrer, acabou negando Jesus. E aí nós sabemos em que o galo cantou, e aí Pedro chorou amargamente, porque na terceira negação, aí Pedro, ouvindo o cantar do galo, ele se retirou e chorou, porque ele achava que ele tinha condição, ele achava que ele tinha força para ir com Cristo até a morte, mas ele não estava preparado para isso. Então é interessante que nós possamos entender a nossa fé, a que altura está a nossa fé, qual que é a profundidade da nossa fé, porque nós precisamos ir com Jesus agora até o fim, pois a vitória estará no fim. Então, na verdade, todos os seus discípulos, se nós olharmos, eles abandonaram e fugiram quando Jesus foi preso. Mas Pedro e outro discípulo, tradicionalmente identificado como João, seguiram a Jesus até onde estava o sumo sacerdote Anás. Se quisermos ser diferente de Pedro, nós precisamos ouvir mais a Jesus. Talvez se Pedro tivesse ouvido mais a Jesus, ele o não teria negado. E aí nós sabemos que tem um outro discípulo aí que entrou na sala das autoridades religiosas. Nós vemos que o apóstolo João, no capítulo 19, versículo 38, ele diz: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto,
Se nós começarmos, queridos professores, queridos alunos, observar aqui um pouquinho sobre José de Arimateia, nós vamos ver aqui que somente Pedro foi abordado pela porteira com a pergunta sobre se ele era ou não discípulo de Jesus. Coisa que Pedro não podia negar, porque até a voz dele denunciava que ele tinha andado com Jesus. Porque assim, meus queridos, quando nós andamos por aí, professores, alunos, as pessoas, ao nosso falar, a maneira que nós nos dirigimos, a maneira que nós nos comportamos, pessoas que até, por exemplo, não têm intimidade com Deus, ela diz: você é crente, porque você tem uma maneira de falar, de se portar como cristão. E isso a criada acabou vendo em Pedro. Então nós observamos aí que Pedro foi abordado pela porteira com essa pergunta, né? Ou seja, né, o discípulo conhecido do sumo sacerdote não era percebido ou reconhecido como discípulo de Jesus. Então, quem sabe esse discípulo, aqui o que eu quero trazer, abordando esse texto aqui para os queridos internautas, os queridos professores e professoras, estou dizendo, quem sabe esse discípulo aqui que pôde adentrar ao sinédrio onde Jesus estava sendo julgado, fosse José de Arimateia, pois ele era um discípulo que seguia Jesus em oculto. Então ele não foi reconhecido. Então por isso que eu acredito que pela própria posição social que possuía, esse discípulo era mesmo o que eu estou dizendo, José de Arimateia. Objetivos da segunda parte da lição: relembrar os julgamentos aos quais Jesus foi submetido. Então agora nós vamos fazer uma retrospectiva do que nós estamos estudando e vamos agora procurar ver o julgamento que Jesus foi submetido. 2. Julgamento para a crucificação. Jesus foi submetido a 3 julgamentos. O primeiro foi no sinédrio, e o outro foi o julgamento de Pilatos, e o terceiro julgamento, o de Herodes. Em nenhum deles Jesus foi julgado corretamente, tendo em vista a sua inocência e a ausência de provas. Então, meus queridos, se fosse nos dias de hoje, entraria um advogado porque dizia que Jesus não tinha nenhuma ordem de prisão. Jesus não tinha nenhuma ordem de prisão para ser preso. Ele foi preso de maneira toda incorreta. Então, meus queridos, contudo, era desígnio de Deus que assim acontecesse para cumprir as Escrituras. Então, nós sabemos que o pessoal do sinédrio, né, acusaram Jesus e eles mesmos fizeram a prisão de Jesus sem nenhuma autorização. O 2:1 diz: o julgamento do sinédrio. Muitos dos escribas e sacerdotes devem ter sido surpreendidos com uma convocação de última hora para um concílio da reunião. Era procurar algum testemunho falso contra Jesus, para que fosse condenado à morte. Então aqui diz que eles foram surpreendidos para aquela convocação extraordinária, o sinédrio se reunindo porque queria achar alguém que pudesse levantar um falso testemunho contra Jesus, para que eles pudessem prender naquela noite de Páscoa. Então, caso admitisse, seria condenado por blasfêmia, por autodenominar, né, o Cristo. Então, admitir diante de um tribunal supremo ser o Cristo era assinar a sentença de morte. E como Jesus não negou a sua identidade e filiação divina, foi condenado e enviado a Pilatos. O que eu quero passar aqui para os internautas, para os nossos alunos, é que o sinédrio não tinha esse poder de condenar Jesus. Ele não tinha todo esse poder, mas fizeram com que, por causa da força política, então eles conseguissem levar Jesus até a condenação. O 2:2 diz: Jesus diante de Pilatos e Herodes. Moisés profetizou que Deus levantaria dentre os filhos de Israel um profeta. O sinédrio, após ter a confissão de Jesus de Nazaré de que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o encaminhou para Pilatos, que examinou a seguir. Então, meus queridos, levantando aí-se toda
a multidão deles, aí pegaram Jesus e levaram a Pilatos. Porque Jesus, ele não negou, é o que eles esperavam. Perguntasse se Jesus, interrogasse se Jesus era o Cristo, e Jesus respondesse que sim, ele era o Cristo, que ele realmente era divino. Então bastaria isso para que eles o levassem Jesus para que fosse condenado por Pilatos ou por Herodes. Então, meus queridos, eles achando culpa, né? E aí levaram Jesus até Pilatos. Só que Pilatos disse: eu não acho culpa alguma, né, nesse homem. Então, sabendo que Jesus tinha vindo da Galileia, que Jesus era galileu, aí ele envia Jesus para o seu terceiro julgamento, que seria com Herodes. E aí Herodes também já esperava ver Jesus. O escritor da nossa lição, ele disse que Herodes esperava que Jesus fizesse alguma maravilha diante dele, mas Jesus apenas ficou em silêncio. Deus, meus queridos, às vezes nós vemos, nós oramos: Senhor, tu faz esse milagre, faz aí para a pessoa crer, para nós poder crer em ti. Jesus não faz milagre para alimentar o nosso ego. Só cremos se vemos milagre. Então isso Jesus não faz. Ele não precisa provar para nós que ele é Deus. Nós precisamos entender isso e nos submeter à vontade de Cristo. Então, enquanto, meus queridos, Jesus estava passando por todo esse processo, os sacerdotes o acusavam com grande veemência, buscando a morte de Jesus. E Herodes, vendo Jesus que ficava ali em silêncio, ele desprezou Jesus, escarneceu dele, aí pôs nele uma veste resplandecente e voltou de volta para Pilatos, né? Então, os milagres de Deus é o que eu estava dizendo há pouco instante para vocês. Não são para satisfazer curiosidade ou servir de entretenimento. Veja que, segundo o nosso comentador, Herodes queria ver Jesus fazendo milagre, mas para poder talvez entreter-se com os milagres de Jesus. Mas Jesus não se manifesta desta forma. O 2 e 3 diz: o julgamento de Pilatos. Quanto à pena de execução, ela não poderia ser aplicada pelo Sinédrio, porque eles não tinham poder capital para decretar a prisão de Jesus. Então, por isso, Jesus foi acusado de ter instigado o povo à revolta. Apareceu tudo quanto foi acusações falsas contra Jesus, para que pudesse o condenar, incitando a não pagar tributo a César e de ter se proclamado rei. Então, eles procuraram uma maneira de crucificar Jesus, embora nós sabemos que o Cordeiro estava prometido para morrer em nosso lugar, para levar o nosso pecado. Então, todo esse processo aconteceu, mas Jesus, de qualquer forma, ele iria até a cruz para rasgar essa cédula que estava contra nós, para que nós pudéssemos ter direito a viver eternamente com ele. Então o Sinédrio se fez de tudo para que Jesus fosse condenado com a pena máxima, tanto junto a Herodes quanto junto a Pilatos. E eles acabaram conseguindo levar a Jesus a pena de morte. Porque nós sabemos, meus queridos, que a história da morte de Jesus começa com a sua prisão. A prisão de Jesus aconteceu na noite de quinta-feira, véspera da Páscoa, sem qualquer mandado, como eu comentei anteriormente. A história conta que Judas Iscariote entregou Jesus aos sacerdotes. Teria traído seu mestre por 30 moedas de pratas. Encaminhado a Pilatos, este, em um primeiro momento, enviou Jesus ao rei Herodes para julgamentos. Herodes devolve Jesus sem sentença e não havia acusação. Prisão tinha sido ilegal, processado por juízes incompetentes. Então, meus queridos, tudo que fizeram contra Jesus foi de forma totalmente de inveja, para poder levar Jesus Cristo à morte, não aceitando o seu evangelho. Então, segundo a lei dos romanos, Pilatos não viu em Jesus nada. Quando recebeu, disse: eu não vejo crime nele. Mas
a política fala mais forte. A multidão gritava: crucifica. Nós temos que ter cuidado, meus queridos, porque muitas vezes nós queremos ouvir a multidão, nós queremos fazer o que a maioria querem que faça. Nem sempre estão certos. Essa multidão aqui estava pedindo algo que seria terrível para eles, porque eles fizeram com que o sangue de Jesus caísse sobre eles. Então a multidão gritava: crucifica, crucifica, né? E aí Jesus vai ser condenado. Eles trazem um preso para ver se é isso mesmo que a multidão quer. E aí apresenta aquele preso, Barrabás, mas a multidão gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. E eu quero trazer aqui para os nossos professores, nós precisamos ver, debater com nossos alunos se nós também não estamos preferindo Barrabás. Quando nós deixamos nos levar pelo mundo, quando nós deixamos nos levar por tudo aquilo que o mundo nos oferece, quando nós queremos viver como vive o mundo, nós estamos preferindo Barrabás. Então é preciso que nós fazemos um autoexame se a nossa fé está direcionada realmente para Cristo, se nós realmente cremos em Cristo, se nós estamos participando do novo nascimento, porque de outra forma nós podemos estar aplaudindo a Barrabás, aqui exemplificando Jesus Deus e Barrabás a vontade do inimigo. Objetivo da terceira e última parte da lição: visualizar a morte de Jesus como algo que impactou o mundo, mas trouxe salvação. Então nós vamos agora visualizar, vamos olhar o cenário da morte de Cristo. Por que ele morreu? Vamos compreender o seu sofrimento. Meus queridos, não foi fácil. Se você seguir a trajetória desde da hora que Jesus foi preso até ser levado ao Gólgota, meus queridos, sofrendo chicotadas, doía. As pessoas pensam que Jesus, como era Deus, que ele não sofria. Ele sofreu muito, ele foi humilhado, escarnecido, cuspiram-lhe no rosto, e tudo ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que como ovelha muda, levada ao matador, ele não abriu a sua boca, porque Jesus estava indo cumprir aquilo que dele estava escrito, que ele seria o Cordeiro Pascual, que ele seria o nosso resgatador, ele seria o salvador de todo aquele que cresce. 3. A crucificação. Jesus obedeceu à vontade do Pai Celestial. Por seu amor para com o homem, ele escolheu morrer. Ele suportou a cruz e deu a vida e luz aos homens, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. O comentador está trazendo para nós que Jesus escolheu morrer. Pelo homem ele escolheu morrer. Mas é interessante que Jesus morreu por nós, mas agora nós também temos que crucificar a nossa carne. Quer dizer, nós precisamos morrer para o mundo, para nós vivermos para Deus, porque senão nós não teremos direito à vida eterna. É por isso que Jesus fala e os apóstolos pregaram sobre o novo nascimento. Uma vez que Jesus morreu, todos morreram. Nós também morremos com Cristo. Nós também, uma vez que nós aceitamos a Ele, nós somos crucificados com Cristo. E agora a vida que nós vivemos, como Paulo diz, nós não vivemos mais nós mesmos, mas nós vivemos conforme a vontade do Filho de Deus. 3:1. A caminhada da crucificação. Depois de ver Jesus castigado com um terrível açoite, o que foi uma tentativa infrutífera de Pilatos em soltá-lo, o sacerdote e a multidão ainda assim vociferaram: crucificam, quer dizer, a voz deles bradavam: crucifica, crucifica. Então aí Jesus é condenado à crucificação, e aí puseram nele a cruz sobre ele para que ele carregasse. Mas esgotado de tanto espancamento, de tanto sofrer, de tanto apanhar, carregando o ódio da humanidade,
carregando sobre si os nossos pecados. Então, Jesus já não tinha mais força para carregar aquela tão pesada cruz. E aí aparece Simão Cirineu, que vinha vindo do campo, talvez voltando do trabalho, era um homem forte. E aí puseram para que ele ajudasse Jesus a carregar a cruz. E a caminhada de sofrimento até o Calvário. Muitas mulheres chorando, elas batiam no peito e triste, pensando que triste, chorava, se desesperava, vendo o triste final que Jesus estava passando. Mesmo sangrando, ferido. Aí Jesus transmite a demonstração profética às mulheres, que cumpriu integralmente sua missão profética. Então Jesus, nos seus momentos mais difíceis, ele sempre tinha uma palavra de conforto. Sofrendo, sendo humilhado, apanhando, sendo açoitado, ele ainda consola as mulheres que ali clamavam, que ali choravam. 2:2, a crucificação que dividiu a história. A crucificação de Jesus transpira amor. Jesus foi colocado entre dois criminosos e suas dores eram terríveis. Então, meus queridos, esse 3.2 diz da crucificação que divide a história. Então muitas pessoas não entendem, como um comentador aqui diz sobre o amor de Jesus. Foi crucificado por amor. E aí nós todos falamos que Deus é amor, mas esquecemos dos requisitos que nós temos que também atentar para isso, para que nós possamos também ser herdeiro da glória em que Cristo foi preparar para nós. Então o chefe do povo, os ladrões e os soldados também escarneciam. Depois de eles tanto maltratarem a Jesus, Jesus arranca força ali e faz um pedido ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Jesus Cristo nos ensina a perdoar, mesmo quando estamos sendo humilhados, massacrados. Um dos ladrões que está do lado de Jesus, quer liberdade, porque o homem quer viver. O homem não sabe a glória que está reservado, que Deus reservou. E o homem do pecado não conhece as coisas espirituais, não conhece as coisas de Deus. E aquele ladrão então dizia: olha, se tu salvou os outros, vai salvar nós também. Vamos, faz alguma coisa por nós. E aí o outro ladrão repreende ele e diz: olha, tu está aqui, tu está vendo que esse é um justo. Nós recebemos o que os nossos feitos mereciam. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Quer dizer, a maior das orações, a maior marca do que Jesus veio fazer, salvando o ladrão da cruz, de um coração que estava com o coração aberto, arrependido. E então Jesus diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. 3:3 diz a morte de Jesus. Jesus, meus queridos, veja o que o comentador diz, que Jesus ficou pendurado na cruz diante de todos, em meio a dois criminosos. Um salvo e o outro não salvo, porque um reconheceu os seus erros. Nós precisamos reconhecer nossos erros. Nós precisamos procurar servir a Jesus, mas servir com o coração, tirar todo o ódio, toda a revolta, falar no tempo certo, que às vezes nós falamos precipitadamente e acaba nos trazendo grandes prejuízos. Então quando Jesus morre, aí houve trevas, desde o meio-dia até a hora do sacrifício, ou seja, até as 3 horas da tarde. Por 3 horas, Jesus lá na cruz, esse mundo ficou escuridão. Alguns comentadores falam que Deus não queria olhar para Cristo, vendo todo aquele sofrimento, mediante o que Jesus clamou ali na cruz, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Então, meus queridos, houve trevas, e aí muitos reconheceram que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus.
E aí quando ele morre, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Jesus reunindo forças que ainda tinha diante do sofrimento, mas ainda as poucas forças que ele tinha, ele clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali estava morrendo o Filho de Deus, aquele que deixou a sua glória para vir nos resgatar de todo o pecado. E aí nós precisamos compreender, nós precisamos buscar estar com Cristo, para que a nossa vida, que é passageira, meus queridos internautas, você que me acompanha aí por esse Brasil afora, quer dizer a vocês, não vale a pena a luta que nós lutamos para fazer com que a nossa vida seja uma vida cheia de glória aqui. Nós precisamos pensar na glória do céu. E aí a multidão que assistia, e todos aqueles que estavam diante daquela cena horrível, que muitos considerando como um grande espetáculo, eles agora comovidos, vendo a escuridão que durou por 3 horas, Jesus entregando ao Pai, rendendo ali. Então muitos batiam no peito enquanto regressava para casa. Então, meus queridos, dizendo: este é o Filho de Deus. Então, a esse respeito, o Filho de Deus, Jesus Cristo, disse durante a ceia, e ele dizia: este é o meu corpo, que por vós é dado. Quando ele disse: eu rendo o meu espírito, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava entregando ali o seu corpo. O seu corpo sendo crucificado para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Concluindo, a crucificação de Jesus dividiu a história. Não foi um acidente de percurso, mas plano de Deus desde a fundação do mundo para salvar a humanidade. Então, meus queridos, Martinho Lutero havia dito: a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra, pois é a doutrina da cruz. Quem compreende perfeitamente a cruz, compreende a Cristo e compreende a Bíblia. Meus queridos internautas, ao findar essa lição, quero dizer a vocês: leia a Bíblia, procure descobrir nela os tesouros que estão guardados. A Bíblia é a palavra de Deus. Quero convidar vocês para a próxima lição, que é a última lição desse trimestre. E agradeço a todos e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.